o Hamas aceitou o tratado de paz mediado pelo Catar e pelo Egito. Depois de meses de conflito, mais de 30 mil palestinos mortos, mais de 2 a 3 mil israelenses mortos, tanto no ataque terrorista, tanto no conflito, nós podemos chegar à paz no Oriente Médio. Mas antes de eu entrar em detalhes, eu peço seu voto no Prêmio IBEST. É o primeiro ano que eu estou participando. Gente, eu preciso do apoio de vocês, os outros professores que concorrem fazem aulas para crianças do ensino fundamental, então eles adoram votar. Meu público é diferente, é um público mais adulto, um público de pré-vestibular, um público que presta provas de concurso, então é mais adulto. E a galera, cara, fica com preguiça de clicar ali e votar. Então, se você gosta do meu trabalho, clique aqui na descrição, nos comentários, é 3 segundos, clicou no coração, o voto vem para o Geografia. Eu preciso muito do seu voto para a gente colocar a geografia, a geopolítica, as atualidades lá no topo. Então vem aqui que eu vou explicar em detalhes esse acordo. Primeiro ponto, qual que é o objetivo de Benjamin Netanyahu logo após o atentado terrorista promovido pelo Hamas lá em outubro do ano passado? Era aniquilar o grupo. A ideia de Benjamin Netanyahu é varrer o Hamas do mapa, a qualquer preço, a qualquer custo. E esse custo foram as vidas de crianças, mulheres e pessoas que não tinham nada a ver com esse conflito. Mais de 35 mil pessoas foram mortas do lado palestino. E esse conflito ele se dá início aqui no norte, atacando inicialmente a cidade de Gaza a partir de bombardeios, para depois a infantaria invadir, caçando os terroristas do Hamas nos túneis de Gaza. Os terroristas começaram a arrumar, junto com a população que saía desesperada da cidade de Gaza, que é a principal cidade da faixa de Gaza, em direção ao sul. Então, inicialmente, eles começaram a se alocar em cidades mais no centro, que também foram atacadas pelo exército israelense, e eles continuam batendo em retirada até o sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Inicialmente, eles pararam em Khan Yunis, que também foi atacada pelo exército israelense, e a última fronteira e única área de refúgio é a cidade de Rafah. Então, ali em Rafah você tem mais de 1 milhão de palestinos refugiados e, claro, dentro desses 1 milhão de pessoas, nós temos os terroristas do Hamas. E Israel sabe disso. Israel deu um tempo, bateu em retirada e falou o seguinte: pessoas, vocês precisam sair da cidade de Rafah, porque nós vamos invadir e vamos caçar os terroristas do Hamas e libertar os reféns. Essa é a fala de Benjamin Netanyahu, nessa última etapa que dá a entender dessa ocupação israelense na faixa de Gaza. Seria ali a guerra final contra o Hamas. Parte da população começa a deixar essa parte leste de Rafah, mais de 150 mil pessoas já começaram a arrumar de volta para a parte norte da faixa de Gaza e o Estado de Israel começa a bombardear esse lado leste de Rafah. Os Estados Unidos falou o quê? Não. Olha, eu não compactuo com isso que Israel está fazendo. Cara, nem os Estados Unidos está apoiando Benjamin Netanyahu nessa incursão. Mas calma, ainda não invadiu com soldados. Foi só bombardeios locais após pedido de retirada das pessoas. Tá, nisso tudo está rolando uma negociação entre Hamas, entre o Catar e o Egito. O Catar sempre apoiou o Hamas. O líder do Hamas, a boca pequena, diz que ele vive lá no Catar, debaixo da asa do Emir, mas, porém, entretanto, o Catar também
tem ligações fortes com os Estados Unidos, tem a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, localizada ali no Catar. E o Egito fazendo seu papel da grande potência militar, uma população de mais de 100 milhões de habitantes, um país que sempre se posiciona à frente nas negociações dos conflitos ali no Oriente Médio, apesar de estar na África do Norte, uma parte do seu território, e a outra ali no Oriente Médio, Ásia, que é a Península do Sinai. Tá, dessa negociação que se desenrolou durante dias, o Hamas falou, eu aceito. Ninguém sabe exatamente quais são os pontos que o Hamas aceitou. Mas foi uma negociação do Catar, do Egito e do Hamas. Não teve participação do Estado de Israel. Qual que é a fala de Benjamin Netanyahu desde o início do conflito? O fim do Hamas e a libertação dos reféns. É essa a fala de Benjamin Netanyahu. Então Israel não participou das negociações, mas tem alguns pontos ali que convergem com os interesses de Israel, que é a libertação dos mais de 100 reféns que estão nas mãos do Hamas e dos corpos desses reféns que o Hamas diz que morreram a partir dos ataques promovidos por Israel. Aí, o que o Hamas quer? O fim e a retirada do exército de Israel. O fim do conflito é a retirada dos soldados de Israel da faixa de Gaza, em troca de uma libertação aos poucos dos reféns, fora a libertação de palestinos que foram presos pelo exército israelense. Então seria uma troca de reféns e que Israel se retire do território. Cara, tá, a liberdade dos reféns, legal. Israel vai falar, concordo. Mas será que Israel vai aceitar esse acordo de paz? A retirada do exército israelense leva o quê? A permanência do Hamas na faixa de Gaza. Leva o Hamas se rearticular de novo e voltar a ter um poderio militar e um poderio político dentro da faixa de Gaza. Lembrando que o projeto de Benjamin Netanyahu é o quê? Varrer o Hamas, tomar conta da faixa de Gaza da mesma forma que eles fazem com a Palestina. O que é contrário aos interesses estadunidenses. Mas, claro, a gente nunca sabe se os interesses estadunidenses, né, aquilo que está sendo verbalizado, é o real. Ou o Biden está sendo pressionado por conta dos movimentos estudantis, né, e da pressão de parte da opinião pública estadunidense contra, né, essa carnificina promovida por Israel na faixa de Gaza. Então a gente não sabe, né, quais é a realidade. Eu sei que tem muita gente na internet, põe ali o terno e tal, e fala. Cara, são tudo suposições. A gente está fazendo uma análise de cima. Eu não estou sentado do lado de Joe Biden para saber exatamente o que os Estados Unidos pensa. O que a gente vê? Essa articulação dentro dos Estados Unidos de estudantes progressistas contra a presença de Israel. Será que isso impacta, de fato, o governo de Biden num ano de eleição, a modo dele falar, eu sou contra o ataque em Rafah? Ou isso é um blefe só para acalmar parte do seu próprio eleitorado? A gente não sabe, né? A gente só está analisando ali, vendo de cima, tá? Então, quais são os próximos passos? Israel, né, já algumas lideranças verbalizaram que vão analisar esse tratado. Claro que parte da população israelense também é contrária à guerra e quer que os reféns sejam soltos. Lembrando que a gente nem sabe quantos de fato estão vivos. Tá? Então, Benjamin Netanyahu está sendo pressionado por parte. Claro que é uma parte menor, mas também tem oposição dentro do Estado de Israel frente ao governo de Benjamin Netanyahu. Então, o cenário pode ser que Israel bata na tecla. Tá, eu paro, mas as lideranças do Hamas têm que vir nas minhas mãos. E aí o Catar vai entregar o líder do Hamas? Ele vai se entregar? Óbvio que não.
Então, possivelmente, agora, o meu entendimento sobre o processo todo, isso não vai andar. Por quê? Você imagina, se Benjamin Netanyahu aceita esse tratado do Hamas. Na teoria, ele perdeu, porque o Hamas permaneceu. O Hamas também pode estar blefando, porque no momento que ele aceita, ele joga a bola para Israel. E se Israel falar não, o que o Hamas vai falar? Viu? Israel não quer a paz. Então vai jogar Israel contra o mundo, que quer uma resolução pacífica desse conflito, inflando ainda mais, possivelmente, as manifestações que ocorrem nos Estados Unidos. E isso pode reverberar para a Europa, e aí os governos desses países pressionar Benjamin Netanyahu. Tá? Eu não vejo outra saída. Tá? Então, uma derrota interna, se ele aceitar a existência do Estado, ou melhor, do Hamas, ali na faixa de Gaza. E aí, qual é a sua opinião? Desce o dedão no like, se inscreva. Gente, mais de 60% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos. E, cara, então não custa nada, só clicar ali, ajuda demais, é um canal de educação, precisa muito do seu apoio. O YouTube não gosta de canal de educação, não entrega os vídeos. E, cara, vota no Geografia lá no IBEST, não custa nada. E quem já votou pode votar de novo. Vota de novo, tá? Vamos colocar a geopolítica, a geografia lá no topo, porque a molecada tá votando nos outros professores, hein? E a gente vai perder? Claro que não, preciso do seu apoio. Valeu, pessoal!